Quando perdemos a ética, quantas pessoas perderam a ética? Já não respeitam liderança, não respeitam pastor, não respeita pai, não respeita mãe, não respeita autoridades. E espiritualmente falando, nem se fala então. Quando nós perdemos isso, a espiritualidade, passamos a viver uma vida carnal, passamos a cumprir todos os desejos da carne. E aí é só Jesus para nos ajudar. Então, meus irmãos, esse segundo ponto nós vimos sobre os erros de Roboão. Roboão não soube aprender com os erros do seu pai. Ele devia ter aprendido e dizer: olha, meu pai tomou esse caminho, tomou essa decisão, eu não vou tomar, eu vou fazer pelo certo. Mas ele entrou pelo mesmo caminho, ou seja, não soube aprender com o erro dos outros. Mas que eu e você possamos aprender tanto com os nossos próprios erros, como também com os erros dos outros, para que nós venhamos acertar e fazer a vontade de Deus para a nossa vida. Terceiro tópico da nossa lição: o reinado e a idolatria de Jeroboão. Primeiro subtópico: a rebeldia de Jeroboão, filho de Nebate, pertencia à tribo de Efraim, foi o primeiro rei do norte, reinou por 22 anos em Israel. Ainda jovem, Jeroboão serviu ao rei Salomão, que se agradou do seu trabalho e nomeou chefe dos servos da casa de José. Todavia, durante o reinado de Salomão, Jeroboão se rebelou contra ele. Lembra o que eu falei antes ali? Ele era servo, chefe da casa de José, no reinado de Salomão. E ele já tinha se levantado contra. E ai daquele que se levanta contra o ungido do Senhor. Jeroboão se rebelou contra ele. E Aías, o profeta, lhe comunicou que Deus havia escolhido para reinar sobre as 10 tribos de Israel. 1 Reis 11, 29 e 31. Sabendo disso, Salomão tentou matá-lo, mas sem sucesso, pois ele se refugiou no Egito e lá permaneceu até a morte de Salomão. Quando Jeroboão recebe esta profecia do profeta Aías, ele já tornou isso conhecido. E muitas das vezes, irmão, muitas coisas, muitas promessas, muitas profecias, não podemos sair contando para todo mundo. Que tem pessoas que fingem ser teu amigo, tem pessoas que fingem que amam o teu sucesso, mas por trás eles querem ver você derrotado. E aqui nós vimos que quando o rei Salomão soube desta profecia, de que ele teria sido escolhido rei para as 10 tribos, Salomão quis matar. E ele foge para o Egito e fica lá. Mas o interessante é que ele foi para o Egito, mas ali em Israel ficou seus informantes, como sempre tem. E a Bíblia vai dizer que esses informantes passavam essa informação para ele lá no Egito. E quando passa a informação que Salomão era morto, Jeroboão volta então para Israel. E aí forma esse grupo que vão ter até com o rei Jeroboão. Segundo subtópico: Jeroboão, o primeiro rei do norte. Após a divisão do reino, Jeroboão foi nomeado rei pelas 10 tribos de Israel e estabeleceu seu trono em Siquém. Temendo que a peregrinação dos judeus ao templo para adoração pudesse promover a reunificação do reino, Jeroboão mandou erigir 2 santuários de adoração com bezerro de ouro, um ao norte em Dan e outro ao sul em Betel, a fim de evitar que o povo fosse a Jerusalém. A atitude idólatra de Jeroboão resultou no castigo divino sobre ele e sobre a sua família. Olha só, irmãos, quando um homem sai da presença de Deus, é muito perigoso. Ele toma decisões erradas. Aqui nós vimos então que Jeroboão forma esse grupo e vai ter com o rei. E ali estabelece então essa cisão, rompe com o reino e formam-se as 10 tribos. E aí ele se depara com uma situação: poxa, agora o povo, vou ter que criar algum atrativo, vou ter que criar alguma coisa para o povo, segurar o povo aqui nas 10 tribos, porque senão o povo vai ir a Jerusalém adorar.
porque lá era o lugar da adoração. E eles indo lá, pode que haja de novo a unificação do reino. E eu não quero isso, eu quero que continue dessa forma que está. E aí, a Bíblia diz que ele cria então esses 2 bezerros de ouro, como aconteceu lá atrás, quando Moisés subiu o monte e demorou voltar, o povo o que fez? Criou uma imagem de escultura para adorar. E ele cria então esses 2 bezerros de ouro e coloca um em Dan e outro em Betel, para que o povo adorasse, para não ir a Jerusalém, para não unificar novamente os reinos. E nós sabemos que Deus não se agrada da idolatria. E ele tomou esse caminho da idolatria. E o resultado, o castigo divino veio sobre a sua família, sobre a sua casa. Nós sabemos, mais para frente vemos ali na Bíblia Sagrada, que o filho de Jeroboão fica doente. E ele manda que a sua esposa vá até o profeta Aías, disfarçada, pensando querer enganar o homem de Deus. Mas o homem de Deus ninguém engana. A Bíblia diz que quando a mulher de Jeroboão está chegando disfarçada até a presença do profeta Aías, ele já velho, cego, ele diz: entra, mulher de Jeroboão. E nós sabemos o desfecho, como é que foi o final. Ele disse: olha, quando tu chegar lá na cidade, o teu filho vai morrer. Porque ninguém brinca com Deus não se brinca, não se zomba. E Jeroboão não levou a sério as coisas de Deus. E isso teve uma grave consequência. E toda a família sofre. Não foi só Jeroboão, foi toda a família que sofreu junto. Terceiro subtópico: consequências da idolatria. O pecado da idolatria foi um dos principais motivos dos infortúnios do povo de Israel. Deus não admite dar sua glória a outrem. Está lá em Isaías 42:8. Por isso, o pecado da idolatria tem como consequência a separação de Deus e a maldição. Veja bem, a consequência do pecado da idolatria é a separação do homem, da comunhão do homem para com Deus, e também a maldição. Se torna uma pessoa amaldiçoada. E quando eu estava lendo, estudando essa lição, meus irmãos, eu fiquei pensando, muitas das vezes, nós pensamos que idolatria é somente se ajoelhar diante de uma imagem de escultura. Não é só isso. Tem muitos deuses que muitas das vezes a gente, por não conhecer a palavra, por não dar ouvido à voz de Deus, também torna um ídolo dentro de nós. E esse Deus, esse ídolo pode ser nós mesmos, a nossa arrogância, a nossa prepotência. Pode ser um filho, a esposa, um carro, uma casa, um emprego. Ou seja, tudo aquilo que nós colocar no lugar de Deus, Deus é prioridade. Deus é em primeiro lugar na nossa vida. Na regra das prioridades, irmãos, primeiramente vem Deus. Deus é primeiro em tudo. Segundo lugar, vem a nossa família. Em terceiro lugar, a igreja, a obra de Deus. E depois as demais coisas. Mas infelizmente, muitas das vezes, nós invertemos essa. Nós não deixamos Deus no primeiro lugar. Nós deixamos primeiro o eu, a minha família, os meus bens, aquilo que eu possuo. E isso é uma idolatria. Tudo que nós colocar em primeiro lugar na nossa vida é um ídolo. Então reflita, assim como eu refleti. Será que nós não estamos errando? Será que nós não estamos sendo um idólatra? Estamos dentro da igreja, tomando ceia, congregando, sendo obreiro, trabalhando na obra do Senhor. Mas será que lá dentro do nosso coração, na nossa mente, será que não tem um ídolo lá que precisa ser tirado? Que Deus nos guarde, que Deus nos livre, mas que eu e você possamos ter em primeiro lugar na nossa vida Deus, em segundo lugar a família, porque a Bíblia diz que de nada adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha família, perder a minha vida, a minha alma. E em terceiro, a obra de Deus, a igreja. Não estou dizendo que não podemos fazer a obra de Deus, não é isso, eu sei que os irmãos são bem inteligentes.
Mas na regra das prioridades, primeiramente tem que ser Deus na nossa vida. Em segundo lugar, a nossa família. Porque a Bíblia diz que aquele que não cuida dos seus, está falando da sua família, nega a fé e é pior do que o ímpio. Então que eu e você possamos zelar, cuidar pela família. Estamos passando um momento em que o inimigo, o nosso adversário, tem tentado de várias formas, até mesmo dentro das nossas igrejas, trazer destruição, o divórcio, a separação. Parece ser algo normal, parece ser algo que está virando moda, mas não é. E isso traz uma grande consequência. Os filhos se criam às vezes longe do pai, longe da mãe, em uma outra família, em um outro lar. E isso causa uma grande consequência. Então que o Senhor venha nos guardar, que o Senhor venha abençoar a mim e a tua família, e que nós possamos cada vez mais orar, pedir a direção, a graça, a orientação, a sabedoria do céu para cuidarmos da nossa família. Deus em primeiro lugar, em segundo lugar a nossa família, e em terceiro a obra do Senhor. Porque com certeza, se você dá prioridade para Deus na sua vida, em primeiro lugar, e em segundo lugar cuidar da sua família, com certeza você vai também saber cuidar da obra de Deus, da casa do Senhor, daquele trabalho que Deus confiou nas tuas mãos. A conclusão da nossa lição. Então, nesse terceiro ponto, nós vimos sobre o reinado e a idolatria de Jeroboão, esse primeiro rei do reino do norte das 10 tribos, mas que não soube esperar a hora certa para tomar posse daquilo que Deus tinha falado através da profecia. Quis se adiantar, e muitas das vezes nós também somos assim. Deus fala algo para nós e nós queremos dar uma mãozinha para Deus, como se nós pudéssemos. Quem somos nós? Pobre de nós. E por fim, nós vimos que Jeroboão, de medo de perder o reinado, de medo de perder o controle sobre as pessoas, criou a idolatria, trouxe a idolatria, melhor dizendo, para dentro das 10 tribos, criando esses bezerros de ouro para que o povo não fosse a Jerusalém adorar. E ali foi a sua tragédia. A consequência veio e foi muito ruim. A conclusão para nós encerrar diz assim: enquanto Jeroboão praticou a idolatria de forma direta, Roboão se envolveu numa espécie de veneração que, embora oculta aos olhos humanos, produz a mesma danosa consequência. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, sua própria vontade. Quando o crente tem em Deus como seu guia, ele não toma conselhos com pessoas que lhe falarão o que ele quer ouvir, mas decidirá por ouvir pessoas que lhe falem a verdade. É aquilo que eu estava falando antes. Jeroboão expôs, colocou para fora aquilo que ele tinha no coração, a adoração a outro Deus que não o Deus de Israel. Já Roboão, ele não criou uma imagem para adorar, mas ele adorava ele mesmo. Ele era egoísta, ele pensou em si próprio, ele não pensou no povo. E isso se torna um ídolo, e Deus abomina a idolatria. Os desejos egoístas de Roboão estavam acima da vontade de Deus. A vontade de Deus, a Bíblia diz que ela é boa, perfeita e agradável. E nós temos que ficar debaixo da vontade de Deus, da proteção divina para a nossa vida. O Deus dele, acima da vontade de Deus. O ídolo dele era ele mesmo, a sua própria vontade. Quantas das vezes nós deixamos de ouvir e de fazer a vontade de Deus para fazer a nossa vontade? E quando nós fizemos isso, nós estamos deixando, em outras palavras, estamos deixando Deus de lado. Deus está deixando de ser a nossa prioridade. E a Bíblia ensina: buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas Ele é que nos acrescenta. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Espero ter atingido todo o objetivo. Espero que você tenha aprendido com esta lição. Que Deus possa ter misericórdia da minha e da tua vida, da minha e da tua família. Que Deus abençoe a todos na paz do Senhor Jesus. Na próxima lição, de número 3,
nós vamos aprender sobre Acabe e o profeta Elias. Deus abençoe a todos, na paz do Senhor Jesus.